Quando fazemos diariamente o estudo da palavra, é certo que vai crescendo dentro de nós esse verdadeiro vínculo de amor com Jesus. E é assim, querendo amar cada vez mais a Jesus, que vamos hoje fazer o estudo da palavra do capítulo final do Evangelho segundo João, é o capítulo 21. E é assim, com esse desejo profundo no coração, de amar cada vez mais a nosso Senhor, que está começando agora mais um programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Que bom estarmos juntos mais uma vez para o estudo da palavra. Vamos juntos, meus irmãos, crescer neste amor à palavra de Deus? Então vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E vamos pedir àquela que amou do início ao fim a seu Filho Jesus, Nossa Senhora, peçamos a ela que nos dê um profundo amor à palavra de Deus. Rezemos com muita fé. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vamos fazer o estudo hoje do capítulo 21, é a conclusão do Evangelho de João, que já começamos estudando do início até agora, nessa segunda temporada da Bíblia no Meu Dia a Dia. Então vamos juntos? Depois disso, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e os outros 2 discípulos dele. Simão Pedro disse a eles: eu vou pescar. Eles disseram: nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco, mas não pescaram nada naquela noite. Já de manhã, Jesus estava aí na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Ele perguntou: filhinhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles lançaram a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Aqui no versículo 6 já temos uma ordem: lançai a rede à direita do barco e achareis. É Jesus dando a mim e a você esta ordem: lança a rede para a pesca. A ordem eu anoto aqui com a cor vermelha, né? Lançai a rede à direita do barco e achareis. Vamos prosseguir. Então o discípulo que Jesus mais amava, versículo 7, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu e arregaçou a túnica, pois estava nu, e lançou-se ao mar. Versículo 8. Os outros discípulos vieram com o barco arrastando as redes com os peixes. Na realidade não estavam longe da terra, mas somente uns 100 metros. Quando chegaram à terra, viram umas brasas preparadas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Aqui, versículo 10, temos uma outra ordem: trazei alguns dos peixes que apanhastes. O fruto da nossa pescaria, da nossa evangelização, é para Deus, é para Ele que apresentamos. Versículo 11. Então Simão Pedro subiu e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rasgou. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuida dos meus cordeiros. Aqui, versículo 15, temos uma ordem: cuida dos meus cordeiros. Ele está dando essa ordem a Pedro. Mas essa ordem também podemos assumir para nós, de cuidar daqueles a que Deus nos confiou. Versículo 16, e disse-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta minhas ovelhas. Olha aqui, versículo 16, temos uma outra ordem:
apacenta as minhas ovelhas. Segunda ordem que Jesus dá a Pedro e dá a mim e a você também. Versículo 17, pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque ele perguntou pela terceira vez se o amava e respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: cuida das minhas ovelhas. Outra ordem aqui no final do versículo 17. Temos muitas ordens hoje no capítulo 21 de João. Agora eu quero parar aqui, dar uma pausa no nosso estudo. Eu quero perguntar ao Denis, nosso biblista, professor Denis Duarte. Eu estou vendo aqui que por 3 vezes Jesus questiona Simão Pedro dizendo: tu me amas? E ele responde: tu sabes tudo, sabes que te amo. Essa tríplice, podemos dizer assim, confissão, né, de amor de Pedro, tem algo a ver com aquela outra passagem que nós já vimos aqui no Evangelho de João, onde ele nega por 3 vezes a Jesus? Seria para como que compensar? Ele negou 3 vezes e agora tem que dizer 3 vezes te amo? Qual o significado disso? Explica para nós, por favor. Aqui nós temos uma passagem em que Pedro declara 3 vezes o seu amor a Jesus. É possível relacionar essa declaração tripla de Pedro com a negação também tripla de Pedro? Sim. A isso a Igreja Católica chama de segunda conversão. Como assim? Vamos entender então a partir da história de Pedro. Lá no início da história dele, Pedro era um pescador, estava lá na beira do mar, pescando, trabalhando, não é verdade? Jesus passa, ele conhece Jesus, Jesus o chama para o seguimento, Pedro imediatamente abandona tudo, larga tudo e vai seguir Jesus. É a conversão de Pedro. Pedro sai do caminho em que estava e entra no caminho do Cristo. É a primeira conversão. E depois, já seguindo Jesus, aprendendo com Jesus, vendo Jesus realizar inúmeras coisas, mesmo depois de tudo isso, Pedro nega Jesus por 3 vezes. Ou seja, Pedro sai do caminho que é Jesus. Mas Jesus o ama. E Jesus vai atrás de Pedro. Por isso faz essas 3 perguntas a ele. Pedro, tu me amas? E Pedro, por 3 vezes, responde que sim. Essa é a segunda conversão de Pedro. Pedro retorna ao caminho do Cristo, porque sabe, admite e diz para Jesus que o ama. Assim precisa acontecer conosco. A igreja nos diz que Jesus nos chama sempre à conversão. Toda vez que nós cairmos, que nós errarmos, que nos afastarmos do caminho do Cristo, nós precisamos nos lembrar de Pedro. Opa, eu preciso me converter de novo. Assim eu posso, diante de Jesus, dizer a Ele: Senhor, Tu sabes tudo. Tu sabes da minha vida, do meu passado, do meu presente, do meu futuro, dos meus erros, dos meus acertos. Senhor, Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E assim como Pedro, voltar para o caminho do Cristo. Muito obrigado, Denis, pela sua resposta. É isso, meus irmãos, precisamos dessa segunda conversão, peçamos a Deus esta graça. Senhor, eu preciso fazer essa experiência, essa segunda conversão, eu preciso, eu necessito. Juntos com Pedro, queremos dizer ao nosso Senhor: Tu sabes tudo, Jesus, Tu sabes que eu te amo. Apesar das minhas misérias, Tu sabes que eu te amo, Senhor. Vamos prosseguir com o nosso estudo. Versículo 18, em verdade te digo, quando era jovem, tu mesmo amarravas teu cinto e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te amarrará pela cintura e te levará para onde não queres ir. Disse isso para dar a entender com que morte Pedro iria glorificar a Deus e acrescentou: segue-me. Aqui no final do versículo 19, uma outra ordem, né? Segue-me. Jesus falando a mim e a você. Olha quantas ordens encontramos aqui. Versículo 20. Voltando-se, Pedro viu que também o seguia o discípulo que Jesus mais amava, aquele que na ceia se tinha inclinado sobre seu peito e perguntado: Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: E este, Senhor? Jesus respondeu, versículo 22, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Tu
segue-me. Aqui no versículo 22 também uma outra ordem. Jesus é muito incisivo aqui com Pedro, mas também comigo e com você. Tu segue-me, né? Não se preocupe não. Deixa que eu estou cuidando dos outros, mas você tem que me seguir. Olha a ordem do Senhor, chamando-nos ao seu seguimento. Versículo 23, por isso divulgou entre os irmãos que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não tinha dito que ele não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Versículo 24. Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e as pôs por escrito. Nós sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Ora, Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se todas elas fossem escritas uma por uma, creio que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que seria preciso escrever. E assim, meus irmãos, nós concluímos o Evangelho segundo João. Foram 21 capítulos, né, ao longo dessa segunda temporada, e agora, a partir de amanhã, a gente vai começar o estudo da primeira carta de João, de São João, mesmo que escreveu esse evangelho. Então, a partir de amanhã, você já continue aí com Bíblia, postos, caneta, caderno, porque amanhã a gente já começa o estudo da primeira carta de João. Eu vou fazer aqui as minhas anotações, você faça as suas aí, mensagem, como colocar em prática. Eu me despeço de você. Até o próximo programa, a Bíblia no meu dia a dia. Um forte abraço, que Deus abençoe você. CançãoNovaPlay.com. Assine já!